Lá, página 20. O que tem dentro da Terra? Pessoal, vocês já pararam para pensar como que o planeta Terra é por dentro? Então, é isso que a gente vai aprender agora. O planeta Terra, ele é dividido em camadas. E o nosso planeta tem 3 camadas. Vamos estudar um pouquinho sobre elas? Então, vamos lá. Você já conhece a aparência e a estrutura externa da Terra, a estrutura de fora, onde a gente vive. Então, a gente conhece a parte de fora do planeta, com continentes, oceanos e a atmosfera. Mas nosso planeta é enorme e seu interior é formado por diversas camadas. Vamos conhecê-las? Então, observe a estrutura interna do planeta Terra. Abram aí a apostila de vocês, para vocês observarem, ó. Então, aqui a gente tem a parte que a gente vive, né? Que é a parte de fora, que ela se chama crosta terrestre. A gente tem um pouco para dentro, né? Assim, alguns quilômetros, né? Para dentro, a gente tem a crosta terrestre. Não, desculpa. A crosta terrestre é essa, é a que nós vivemos. A gente tem o manto e lá no interior, pessoal, nós temos o núcleo. O núcleo é muito quente, pessoal. É impossível a gente chegar no núcleo. Lá no núcleo, chega a mais de 5.000 graus Celsius. Para vocês terem uma ideia, quando vocês esquentam, quando a mãe esquenta a água e a água tá fervendo, fazendo até aquelas bolinhas, aquilo lá são 100 graus Celsius. Então, imagina, 5.000 graus Celsius o núcleo da Terra, o interior da Terra, tá? Então, vamos fazer a leitura aí, ó. Observe, tô aqui, ó. Observe a estrutura interna do planeta Terra. Então, vamos começar pela crosta, que é onde nós moramos. A crosta terrestre é a camada superficial e dura do planeta Terra. Ela é formada por rochas e é sobre ela que os seres vivos se desenvolvem. Sua profundidade pode variar dependendo do local, apresentando grandes elevações, como as montanhas, e grandes depressões, como no fundo dos oceanos. Eu já falei isso numa aula anterior, pessoal, o nosso planeta, ele não é lisinho. Quando você põe a mão no seu rosto, o seu rosto é lisinho. Imagina que teu rosto aí tá com umas espinhas gigantes, tá com um buraquinho porque você coçou. Imagina que teu rosto tá cheio de deformaçõezinhas. Algumas partes mais altas, algumas partes mais profundas. Esse é o nosso planeta, tá? As partes mais altas são as montanhas, as serras. As partes mais profundas são as depressões, os vales, tá bom? Aí, pessoal, a gente tem também o manto. Logo depois da crosta, a gente tem o manto. O manto é a camada que fica entre a crosta e o núcleo, ó. Crosta e núcleo. É bem mais grossa que a crosta terrestre e é bastante quente, com temperaturas que alcançam mais de 3.000 graus Celsius. Opa, Cássia! Mas então lá na crosta também não dá para ir. Não dá para ir, pessoal. 3.000 graus Celsius é muito alta a temperatura. Lembra, quando vocês quiserem ter uma ideia, porque eu também não tenho essa ideia, pessoal. Quando eu vou pensar em temperatura, eu penso na água fervendo. Eu sei que a água fervendo, ela tá muito quente para mim. Eu não consigo nem colocar a mão em cima da panela. Naquele momento, quando a água tá fervendo, ela tá a 100 graus Celsius. Pensa, pessoal, 3.000 graus Celsius, 30 vezes mais quente. A lava que sai de um vulcão em erupção, por exemplo, vem do manto. Então, sabe quando tem aqueles vulcões que expelem lava, que todo mundo tem que sair de perto? Aquela lava, ela vem do manto, tá? Devido ao calor, a sua composição e variações de pressão, algumas partes do manto são moles e outras são duras. E por último, né, não menos importante,
o núcleo, que é a parte que fica lá dentro, mais interna do nosso planeta. O núcleo é a camada mais interna do planeta. Nele, as temperaturas são ainda mais altas que no manto, chegando até 5.000 graus Celsius. Bom, pessoal, o ser humano, ele nunca conseguiu chegar, tá? Nessas partes mais internas, nem no manto, nem no núcleo. Primeiro, porque as temperaturas são altíssimas, tá? Depois, ele não tem instrumentos que conseguem perfurar tão profundamente. O homem, ele só conseguiu perfurar aqui a crosta. Então, quando ele perfura para tirar petróleo, quando tem essas perfurações que a gente vê na televisão, é só na crosta, tá bom? Então, ó, você sabia? Deixa eu arrumar aqui bonitinho. Nenhum equipamento conseguiu chegar até as partes mais internas do manto ou do núcleo. O que se sabe sobre o interior da Terra é pela análise, é pelo estudo, pessoal, das lavas dos vulcões e de amostras das rochas da superfície ou retiradas de grandes profundidades. Os esquemas que representam as camadas da Terra são modelos para facilitar o entendimento sobre a estrutura interna do nosso planeta. Olha, eu vou mandar 3 vídeos para vocês, junto com as aulas de hoje. É para vocês assistirem. O primeiro vídeo fala de onde veio a água da Terra. Então, para complementar lá sobre a origem da Terra. O segundo vídeo que eu vou mandar para vocês é uma viagem ao centro da Terra. É muito legal esse vídeo, vocês vão amar. E o terceiro vídeo é de uma professora complementando isso daqui. Achei a aula dela bem bacana. Então, esses 3 vídeos vão juntos para vocês assistirem com os meus antes de fazerem os exercícios, tá? Então... e eu, na verdade, eu vou procurar mais um sobre a Pangeia para mandar para vocês, tá? Então, na verdade, eu vou tentar mandar 4, eu vou mandar 3 e vou tentar procurar um sobre isso daqui também, sobre a Pangeia. Então, vamos começar a falar aqui, pessoal. Lembra lá na primeira página da aula de hoje que tinha essas 2 representações, que tinha aquelas perguntas que eu mandei vocês responderem no caderno? Pronto, vamos falar sobre elas agora. Então, olha, os continentes se movem. Então, para a galerinha que respondeu que sim, que os continentes se movem, mudam a forma, vocês estavam certos. Quem colocou não, lembra que era a resposta pessoal? Deixa como não, não muda. Agora você vai entender melhor o que aconteceu, tá bom? Então, pessoal, a gente vai falar sobre a crosta terrestre, que é a parte externa. Então, ó, a camada mais externa do planeta Terra se resfriou, formou os continentes, onde as pessoas vivem, e o fundo dos oceanos. Essa camada é formada por placas semelhantes a peças que se encaixam, que estão em constante movimento, chamadas placas tectônicas. Então, pessoal, as placas tectônicas, elas são placas, são pedaços do nosso planeta que estão encaixados. Por que tem terremoto? Por que tem tsunami, maremoto? Porque essas placas se chocam. Aqui no Brasil, por exemplo, pessoal, sobre o Brasil não tem placa tectônica, por isso que a gente não tem terremoto. Esses lugares que tem muito terremoto é porque embaixo, né? Sobre esses lugares tem placa. Então, as placas, pessoal, elas ficam assim. E aí, por alguns motivos, elas começam, ó, a se chocar. Esse choque delas, que são os terremotos, que são os tsunamis, é por causa disso, por causa dessas placas tectônicas. Podem ficar tranquilos que aqui no Brasil não temos placas tectônicas, tá? Vou procurar um videozinho mostrando para vocês como são as placas tectônicas. Por exemplo,
há cerca de 250 milhões de anos, existia um único continente chamado de Pangeia. Lembra, pessoal, lá na primeira página que tinha essa representação, que a gente falava que parecia um quebra-cabeça? Esse daqui era o planeta Terra no início. No início só tinha um continente. Esse continente recebia o nome de Pangeia. Então, lá naquela representação lá do começo da unidade, a gente tem aqui a representação da Pangeia, que era como o planeta Terra era no início, né? Isso há cerca de 250 milhões de anos. O que será que aconteceu para o planeta Terra separar em continentes? Vamos ver? Com o passar de milhões de anos, esse continente foi se dividindo e suas partes foi se afastando. O movimento das placas tectônicas fez com que a posição e o formato dos continentes se modificassem no decorrer do tempo. Então, o que aconteceu? Vocês estão vendo aqui a ilustração, que parece um quebra-cabeça? Então, por causa do movimento, do choque das placas tectônicas, os continentes foram se afastando, mudando de posição. Na verdade, nem tinha continente, né? Era um só. Aí, o continente, a Pangeia, foi se separando, formando os continentes que são hoje. Tudo por causa das placas tectônicas, tá? Então, ó, o movimento das placas tectônicas fez com que a posição e o formato dos continentes se modificassem no decorrer do tempo. Desse modo, chegou-se à distribuição atual dos continentes, os quais continuam se movendo muito lentamente, mesmo que não possamos sentir. Então, pessoal, hoje ainda tem essa movimentação dos continentes. Só que é tão lenta, tão lenta, tão lenta que a gente não consegue perceber. Não tem perigo da gente acordar amanhã e tá lá no Japão. Isso não vai acontecer, tá bom? Porque é um movimento extremamente lento. Mas ele ainda existe, tá? Então, essa daqui, ó, o planisfério, né? Representação atual do nosso planeta. Então, lá perguntava como que é essa representação, como que ela chama. Então, chama-se planisfério. Essa representação aqui atual do nosso planeta. É como se abrisse o planeta, a gente veria ele desta forma aqui. Então, ó, por que os continentes se movem? Lembrem-se de que o interior da Terra é muito quente. Lembra do núcleo e do manto? E esse calor que causa o movimento do manto e, consequentemente, das placas tectônicas. Então, olha por que as placas tectônicas se movem. Por causa do calor do manto. Tal movimento também provoca outros fenômenos observados na superfície da Terra, como a erupção de vulcões, os terremotos e a formação de montanhas. Página 23. Seres do passado. Conforme você estudou, a Terra nem sempre foi como é na atualidade. Além das mudanças na posição e no formato dos continentes, as espécies de seres vivos encontrados em nosso planeta também mudaram. Plantas, animais e micro-organismos. Micro-organismos são aqueles seres tão pequenininhos que a gente só consegue enxergar no microscópio. E micro-organismos encontrados em nosso planeta também mudaram. Peraí, que eu li errado aqui, eu voltei a linha, né? Plantas, animais e micro-organismos que viveram no passado desapareceram há milhões de anos, assim como aconteceu com os dinossauros. Outras espécies surgiram e se modificaram no decorrer do tempo. Em geral, uma espécie desaparece porque todos os indivíduos morrem, o que é chamado de extinção. Nós apenas conhecemos esses seres vivos pelos vestígios que eles deixaram nas rochas espalhadas pelo planeta. Então, pessoal, esse vestígio são os fósseis. Se eu pegar uma plantinha
e colar numa madeira e colar numa superfície, isso não é um fóssil. O fóssil, pessoal, ele existe há milhões de anos. Para que seja um fóssil, é necessário ser um vestígio, um resto ou uma marca que existe há muito tempo, ok? Então, vamos ler aqui o fóssil. Os restos, marcas e vestígios preservados em rochas de seres vivos que morreram há muito tempo são chamados de fósseis. Tá no plural, fóssil, singular, fósseis, plural. Sendo sua formação um processo difícil e raro. Então, ninguém vai conseguir fazer um fóssil, não, tá? Para que haja o fóssil, é necessário um processo, pessoal. É uma combinação. A fossilização, pessoal, ela é uma combinação de um tanto de coisa. Ela é uma combinação de processos químicos, físicos e biológicos, tá? Vai depender, pessoal, de um tanto de coisa para que consiga formar os fósseis. Então, aqui a gente tem um fóssil de uma planta. E aqui a gente tem um fóssil de um peixe. Olha que legal. Os profissionais que trabalham procurando fósseis são os paleontólogos. Quando eu era criança, eu queria ser paleontóloga. Paleontóloga. O trabalho deles é muito importante, pois os fósseis são peças fundamentais na construção da história da Terra. No entanto, nem todos os seres vivos que morreram viraram fósseis. Pessoal, vai depender de um tanto de coisa. Inclusive, pessoal, vai depender... Lembra que eu falei para vocês? Talvez vocês não se lembrem. Mas, quando a gente começou a estudar ciências, eu falei para vocês que existem alguns seres vivos que fazem a decomposição da matéria orgânica. Ou seja, tudo que era vivo... que deixou de ser vivo, ele vai ser decomposto por micro-organismos. Então, vai depender dos micro-organismos que vão ajudar ele na decomposição, vai depender do lugar em que aquele animal, aquela planta morreu, vai depender da chuva, vai depender dos processos químicos que estão ocorrendo lá naquele solo. Então, vai depender do tanto de coisa. Por isso que aqui fala que é difícil e raro. Olha, a gente tem fóssil no planeta hoje, mas imagina se a gente tivesse fóssil de tudo que já viveu no planeta. A gente não tem, porque a fossilização é um processo difícil, tá? Então, a gente não tem fóssil de tudo que viveu no planeta. Vai depender aqui do lugar onde eles morreram. Vai depender de um tanto de coisa. Ó. Da imensa variedade de seres que existiram na Terra, poucos se fossilizaram. Ou seja, a maioria deles foi decomposta ou destruída. Decomposta porque tem seres microscópicos que atuam na decomposição, que comem, pessoal, o corpo, para que não sobre nada, tá? Então, você sabia? Além de restos de seres vivos, como ossos, dentes, conchas e folhas, existem fósseis que são fezes, cocô, pessoal. São fezes petrificadas de animais. É cocô que virou pedra, chamados de coprólitos. Analisar esses fósseis é importante para entender, por exemplo, do que os dinossauros se alimentavam e como viviam. Olha que legal, pessoal. Através do cocô fossilizado, tô falando cocô, mas o certo é falar fezes. Eles conseguem saber um tanto de coisa. Eles conseguem saber onde que o animal vivia. Porque, por exemplo, se eles encontram certo alimento lá nas fezes, e aquele alimento, aquela planta só tem em tal lugar, então quer dizer que aquele animal viveu em tal lugar. Eles conseguem entender como que era a alimentação, eles conseguem entender, de repente, eles encontram ali nas fezes um alimento que é um veneno, então eles conseguem entender por que o animal morreu. Então, através das fezes, dá para descobrir um tanto de coisa sobre esses animais. Tá joia? Bom, pessoal, agora vocês vão fazer exercícios
Só que eu vou pedir uma coisa. Antes de vocês fazerem os exercícios, eu quero que vocês assistam os vídeos extras que eu mandei. Ok? Os vídeos são legais, vocês não vão se arrepender. Então, terminados os vídeos, vocês vão fazer a página 24 e 25. E aí, depois vocês vão lá no livrinho de atividades, ó, unidade 6, a história da Terra, página 59. E vão fazer a página 59, 60 e 61. A página 62 é o final da matéria. Semana que vem a gente já acaba ciências. Então, presta atenção. Vocês vão fazer de atividades, repetindo. Página 24 e 25 da apostila e do livro de atividades, página 59, 60 e 61. Assistam, por favor, os videozinhos que eu estou mandando, tá bom? Então, um beijo pra vocês.